Bom dia, é o início de mais uma emissão do programa Hora 10. Hoje contamos com a assistência técnica de Paulo Fernandes. Eu sou Marta Cília e convido a acompanhar a conversa que aqui vou manter em estúdio, a propósito da estreia, já na quinta-feira, no Teatro Municipal Baltasar Dias, de Jantar para um, pelo Teatro Feiticeiro do Norte. Os espetáculos vão acontecer a 15 e 16 de maio, às 3 e às 8 da noite, no dia 17 de maio às 8 da noite e no dia 18 de maio, que é um domingo, às 6 da tarde. Estão comigo os atores Hélvio Camacho e Paulo Erra e o encenador Ricardo Neves Neves. Antes de mais, muito bom dia, Paula Erra. Bom dia. Bem-vinda. Obrigada. Bom dia ao Hélvio Camacho. Bom dia. E bom dia ao Ricardo Neves Neves. Bom dia. Bom dia, que é aquela pessoa com quem nunca falei e que certamente é convidado da Teatro Feiticeiro do Norte para encenar esta peça. Hélvio Camacho, quer falar-me deste convite dirigido ao Ricardo Neves Neves? É um convite eterno. O desafio já foi lançado há muito tempo, só agora se proporcionou nestas circunstâncias, por disponibilidade do Ricardo e por vontade também de embarcar connosco nesta aventura de montarmos uma rábula ou um sainete, como a gente diz em madeirense. Portanto, montarmos um espetáculo a partir de uma espécie de sketches de Laurie Willy. E é assim, estamos com o Ricardo Neves Neves a nos encenar de forma extraordinária. E é a primeira vez que trabalham com o Ricardo Neves Neves, o Hélvio Camacho? Eu já me cruzei como ator, com o Ricardo, mas assim, enquanto do outro lado, desta maneira, não. Paulo Erra é a primeira vez também. Já conheci o Ricardo, mas em trabalhar é a primeira vez. E conhece-o de onde hoje? Conheço das andanças, do trabalho das que tem teatradas. feito, não é? Do trabalho que ele tem feito, sim, como encenador. E já agora acho que é uma oportunidade para percebermos quem é o Ricardo Neves Neves, o que é que tem andado a fazer. É diplomado em teatro pela Escola Superior de Teatro e Cinema, Lisboa, pós-graduado em Estudos de Teatro e funda e dirige o Teatro do Elétrico. Fala-me um pouco dessa companhia de teatro que fundou. O Teatro do Elétrico é um dos coprodutores deste espetáculo, é uma companhia que fundei em 2008. Temos feito vários espetáculos. Neste momento estamos essencialmente divididos entre o Algarve, de onde eu sou, e Lisboa. Nós temos uma parceria muito importante com o Cineteatro Loletano e com a Câmara Municipal de Lolé, onde nós apresentamos todos os nossos espetáculos, e espero que este também possa ir no próximo ano a Lolé. E Lisboa, nos vários teatros que a cidade tem, no CCB, no São Luís, agora no recentemente reaberto Teatro Variedades, no Teatro Nacional, etc. Temos feito vários espetáculos que cruzam o teatro com a música, tal como este espetáculo também tem música tocada ao vivo e uma sonoplastia muito complexa do Sérgio Delgado e muito divertida. E temos feito este trabalho onde também temos tido a oportunidade de apresentar textos originais, entre textos meus, também da Ana Lázaro, da Patrícia Andrade, e também feito novas traduções e novas dramaturgias. É o caso deste espetáculo. Textos mais contemporâneos, é isso? Sim, apesar de termos já feito alguns clássicos, nós fizemos a Noite de Reis de Shakespeare no Teatro da Trindade, em Coimbra e também em Lolé. Um espetáculo que ultrapassou as 100 apresentações, o que me deixou muito orgulhoso, tendo em conta um género de novo paradigma que eu acho que tem uns 10, 15 anos, em que é perfeitamente normal os espetáculos terem menos de uma dezena de apresentações, o que acho que é uma dor de alma para qualquer artista, estar meses a pensar sobre um espetáculo e depois ele fazer-se 4, 7, 10 vezes. Portanto, defende temporadas mais longas para completamente. E o teatro vive disso. O teatro é uma arte efêmera. Significa que no dia em que se deixa de fazer, em que o espetáculo deixa de subir a cena, o espetáculo morre. Não é como o cinema. Nós conseguimos ver cinema com 100 anos. Um filme com 100 anos, ou com 10, ou com 20, o que for. Nós não conseguimos
conseguimos ver uma peça que já acabou. Portanto, se nós apresentamos poucas vezes o espetáculo, significa que o espetáculo tem poucos dias de vida, e isso é trágico ao mesmo tempo para o espetáculo, para quem trabalha nele, e depois há um género de desequilíbrio, porque nós dedicamos tantos meses de trabalho a isto, e há um trabalho que normalmente, eu costumo dizer que o primeiro dia de ensaios é o primeiro dia da última fase do trabalho, porque o trabalho de produção é feito com, às vezes, anos de antecedência. Então dedicamos tanto tempo e depois, passados 4 dias, acaba. É frustrante. É frustrante. O Ricardo Neves funda esta companhia, o Teatro do Elétrico, como resposta, por algum motivo, à falta de trabalho enquanto ator, encenador. Na altura, isto está a completar quase 20 anos. Mas... Sim, o Teatro do Elétrico, eu tinha 21 anos, se não me engano, 21, 22 anos, quando fundei o Teatro do Elétrico, e aquilo que eu percebi foi que aqueles meus amigos do conservatório, os meus colegas, nós estávamos a divergir nos nossos caminhos, e estávamos a perceber que não iríamos trabalhar juntos, ou não havia planos de trabalharmos juntos. Então o Teatro do Elétrico serviu para nos voltarmos a encontrar, passado aqueles 2 anos, depois de termos terminado o conservatório, para nos voltarmos a encontrar e fazermos espetáculos juntos. Sim, no princípio começou por ser um sítio que preenchia um género de vazio da agenda. Enquanto nós não estávamos a trabalhar noutros sítios, encontrávamos-nos muitas vezes à noite para fazer uns pequenos espetáculos, e foi assim o nosso princípio. Depois fomos crescendo, depois deixei de ter a oportunidade de poder aceitar outros convites como ator. Já não trabalho como ator há quase 10 anos. Por opção? Mais ou menos, sim, acaba por, é mais por um género de definição de prioridades. E a sua prioridade é encenar é o neste que me momento, faz e escrever, mais... talvez. Escrever, sim, escrevi já várias coisas, entre peças de teatro, libretos de ópera, e agora, tinha dito que nunca mais escrevi, agora voltei a escrever um bocadinho para este nosso espetáculo, porque o nosso núcleo de texto são 6 páginas. Esta peça é mesmo muito curtinha, então começámos a fazer algumas leituras para incluir outros textos, também escrevemos pequenos momentos destas duas personagens, e então voltei a escrever, que não fazia já 1 ano e meio, 2 anos. Um desafio, então, pegar neste texto de Laurie Wiley. É assim que se pronuncia. Laurie Willy. Essa é uma dúvida que eu tenho. Mas se calhar é Willy. Bom, não sei. Não afianço. Jantar para um, e a partir desse pequeno texto, então, de 6 páginas, diz, criar um texto mais complexo. Sim, e ganhou... E eu acho que o espetáculo é assim um género de balança entre a comédia, o absurdo, um certo lado desvairado e divertido e leve e luminoso e florido que o espetáculo, que esse texto tem, e depois as personagens ganham um certo peso existencialista, às vezes pessimista. Não sei se é porque para a semana faço 40 anos, mas ultimamente tenho pensado muito na vida, e esse lado muito ligado à nossa existência, e então são marcos, sem ajuda-nos dúvida a orientar, são assim umas pequenas pistas que encontramos ao longo da vida. Ainda não é aquele marco em que começamos a contar os anos que nos faltam para viver, mas... Não, mas de qualquer forma, 40 anos, eu lembro-me quando era miúdo, olhava para 40 anos como uns velhotes que já se arrastavam de um lado para o outro. Agora já não é assim, agora já não me sinto assim. De qualquer forma, é um número importante que me pôs a pensar, e o espetáculo responde também um bocadinho a isso. E Hélio Camacho, a escolha deste texto, do qual partem, não é? Foi vossa, Teatro Feiticeiro do Norte? Sim, foi um desafio, foi lançado por nós. Sabíamos que seria sempre a partir de... porque teríamos que tornar um sketch em algo mais consistente. Porque acho que originalmente mesmo, do que eu andei, não fui pesquisar, mas das informações que eu encontrei, não é pesquisa profunda, que fazia parte mesmo de uma espécie de revista. Portanto, este pequeno quadro, digamos assim. E depois é um sketch que se tornou famoso na Alemanha. Todos os finais de anos é passado na televisão
na Alemanha, como aqui passa o filme o Sozinhos em Casa. Exato. E eu acho isso também, isso é muito curioso. E fui há anos, olha, por acaso, quem falou disto foi até o José Vialmotinho, o escritor. Portanto, há aqui muitas coincidências, mas isto já há muitos anos. Sim. E a partir daí foi este contacto que fizemos com o Teatro do Elétrico, que se juntou a nós mesmo, tornando também uma coprodução, num momento também muito de alguma fragilidade, digamos assim, nossa perante a questão dos apoios, que estão reduzidos aos apoios regionais da Câmara Municipal do Funchal e do Governo Regional. Aliás, o Hélvio Camacho confidenciou que este é um momento que permanece difícil depois da última conversa que aqui tivemos. Sim. Faltam os apoios. E não fizemos uma conversa, nós dessa conversa fizemos uma conversa até alegre. Exato. E positiva, para não parecer o queixume habitual. Exato. Mas de qualquer forma, este jantar para um é o único projeto que conseguem manter, daqueles que tinham previsto. Em repertório temos o Alberto Queiro. Talvez voltemos ao mesmo, o ME, tudo é como é. Talvez voltemos ao mesmo, ou seja, mas estamos a resgatar alguns dos que tínhamos para este biénio. E este é um dos sobreviventes, uma das tábuas que ficou do naufrágio, nosso naufrágio. Não, mas é uma bela tábua que nos agarramos. Onde estamos a flutuar. Porque é mesmo, há uma coisa... É o sublimar, não sei. O espetáculo existe num papel e depois é sublimado, torna-se cena, torna-se concreto connosco. E olha, Ricardo, mas aos 50 anos tornar-se concreto do corpo está difícil. Está muito difícil. Os 50 é do Hélvio, sim. Os meus é 40. Fisicamente é exigente. Não, fisicamente é muito exigente, mas é porque também eu ando um pouco frágil. Mas sim, isto é... Eu não estou no ponto máximo das minhas capacidades físicas e pede, porque há aqui também um lado clownesco no espetáculo. Há muitas variantes. O espetáculo realmente passa por muitas zonas. Assemelha-se a algo que já tenham feito no passado? Assemelha-se a Contracena e a Paula. Sim, repete-se algumas vezes. Ela repete-se e ela é... São muitos anos. Portanto, nem até a respirar nós contracenamos. Mas... Facilita ou dificulta o vosso trabalho em palco? O facto de se conhecerem, de já terem contracenado em tantos espetáculos? Paulo Erra. Eu acho que facilita bastante. Sim. Bastante. Já há uma cumplicidade que não é preciso ser criada. Pronto. E isso dá uma intimidade e uma alegria muito grande mesmo. Que se nota, Ricardo Neves, que se nota. Sim, claro, sem dúvida nenhuma. Ou seja, eles têm já um género de dinâmica de trabalho em que, à partida, por exemplo, quando eu começo ensaios com equipas que não se conhecem bem, há sempre, naquelas primeiras 2-3 semanas, aquela primeira meia hora que eu deixo de conversa para as pessoas se irem ambientando e conhecendo umas às outras, porque na sala de ensaios... aquela partilha, aquela exposição da experiência, as pessoas muitas vezes passam por zonas de ridículo, e o ridículo é uma coisa que mete medo. Quando as pessoas não se conhecem, prendem-se muito mais e proíbem-se de avançar para propostas. Quando já se conhecem, perdem a vergonha e aí já avançam para um sítio que normalmente é um bocadinho mais rico. Aqui eles já saltaram várias etapas, portanto estava eu ali com vergonha no princípio. O envergonhado era o Ricardo. Exatamente, apesar de conhecer o Hélvio, vai fazer 20 anos em junho de 2026. Sim, que eu vi o Hélvio no Teatro da Comuna a passar, parecia um bailarino. Pois é esse bailarino. Era uma versão, a versão 1, eu estou na versão 20. Mas Paulo Erra, quero falar-me da sua personagem. Talvez contar também um pouco o que é esta história, ou de que história partem este jantar para um... Contar sem revelar. Sem revelar muito. Então, a minha personagem é a Miss Sophie, é a dona da casa, é uma velha que faz 110 anos e a cena, o espetáculo é exatamente isso, o aniversário dela, em que ela convida algumas pessoas... E essas pessoas são todas representadas na personagem do Hélvio, que é o mordomo. Bom, o Hélvio. Pronto, por isso ele anda ali a toque de caixa.
E pronto, basicamente é isso. Os outros textos foram realmente, como eles já disseram, para complementar este sketch, que é hilariante. O sketch em si é muito engraçado. Sim. O primordial, digamos. O primordial, é muito engraçado. Essa velha, que características? Rabugenta? Não, ela é muito querida. Mulher vivida, mas... Mulher vivida, mulher com força. De vez em quando essa força vem, mas já está muito frágil também. A idade não perdoa, como se costuma dizer. Não perdoa, mas mantém sempre a sua beleza, porque ela fez algumas plásticas para se manter jovem. E pronto, é assim. A Paula está completamente irreconhecível. A caracterização do espetáculo das duas personagens leva cerca de 4 horas. Nem um nem outro, se passasse por eles, não os reconheceria de certeza absoluta. E é um trabalho completamente transformados. É um paciência, trabalho de paciência, de quem o faz e de quem é extraordinário. É o Luís Batista. É o Luís Sim, Batista que o faz e é extraordinário, realmente. E Hélio Camacho, então, mordomo, mas muito mais do que mordomo. Sim, porque o mordomo velho também, suponho, não é? Sim, velho mesmo. E pelo menos está ali há 75 anos a servir, disse-me um encenador no outro dia. Para lembrar que eu já faço aquilo há 75 anos. Mas, sim, e porque ele está ali a fazer nós estamos ali com 4 fantasmas, digamos assim, em cena. 4 convidados. Sim. São convidados fantasma. Porque não existem. De alguma maneira ele tenta fazer dos mesmos. Sim. Colmatar essa falta. Exato. E aproveitando-se também alimentando-se do que os convidados... Bom, alimentando-se. Alimentando-se e bebendo também do que os convidados também... E como é que termina a noite? Embriagado, mas ele tem momentos muito lucidez. Sóbrios, sim, e de lucidez. Sim. Portanto, não seguimos essa linha da embriaguez total, enfim. Porque o ator também ainda está a descobrir. É uma comédia, então, Ricardo Neves. Sim. E o que é que acrescentou a esse sketch humorístico, podemos dizê-lo, inicial? Então nós começámos a pensar sobre as 4 personagens e o que é que estas 4 personagens fantasma poderiam significar. Em primeiro lugar, a ausência de cada um tem um significado na vida desta personagem, ou seja, porque é que a Miss Sophie, quando faz 110 anos, convida 4 pessoas que não existem. Mas que tiveram relação com ela. Tiveram no passado, provavelmente pessoas que já vida. morreram e ela quer partilhar essa festa de aniversário com 4 pessoas que já não existem. E por isso é que o Hélio, para além de fazer a personagem do mordomo, faz mais 4 personagens. E é por isso que eu acho que ele está tão cansado, porque é um ator a fazer 5 personagens sem sair nunca de cena. O espetáculo começa e termina com o Hélio em cena. A Miss Sophie junta-se, passado um minuto e meio. Portanto, é um sempre em cena e isso também é bonito de ver. Depois começámos a perceber as poucas coisas que as personagens dizem já eram indicativas de qualquer coisa. Então fomos buscar alguns textos, Shakespeare, Romeu e Julieta, para um lado mais romântico de uma personagem que é o Sir Toby. Fomos também buscar textos de guerra que ao mesmo tempo que condenam também conseguem elevar a ideia de guerra, ou pelo menos a ideia de coragem e de iminência de morte para quem não sabe que vai morrer, e hoje é um tema que eu acho que nos passa pela cabeça essa eventualidade. Respondendo à segunda personagem, que é o Almirante von Schneider. O Almirante von Schneider. Depois temos o Mr. Pomeroy, que é um choramingas, mas que vive a sua grande frustração, que é também existencialista, tem a ver com porque é que as coisas belas se transformam e envelhecem, porque é que as coisas grandes encolhem, porque é que a imensidão e a fome que a nossa alma tem pelo infinito, porque é que está presa a esta coisa que é um corpo provisório, que é este pó, usando a expressão do Pomeroy. E depois há um sobrinho. Diz lá o nome que é muito comprido. É o Sr. Mr. Sugar Winter Pussypot. Aí já fomos buscar uns textos de um espanhol alucinado do princípio do século XX que se chama Jardiel Poncela, que tem uns textos absurdos que são doidos, e aí é um diálogo com Miss Sophie. Com a linguagem também muito, muito transformada, e o espetáculo então acontece com estes momentos.
No soprar das velas há também um momento de partilha quase amorosa ou paternalista ou paternal do James Mordomo com Miss Sophie. E a partir daí entramos na espiral final, então não contamos. Assim, não... Seria revelar demasiado, então. E o seu trabalho de encenação, quer falar-me do processo que utiliza? Bom, então, nós trabalhámos algumas semanas aqui no Funchal, trabalhámos no balcão, e aquele primeiro dia em que nós olhámos para aquelas 6 páginas e percebemos, bom, estas 6 páginas bem esticadinhas dá 10 minutos. Não chegam. Temos um grande anúncio de telemóveis, terminamos com uma música a olhar para o firmamento e mesmo assim se calhar não passamos os 10 minutos. Mas não se deparou com isso assim, naquele momento, já sabia. Já estávamos avisados, claro. Era assim. Ainda assim, fizemos esse trabalho de pesquisa de novas dramaturgias e de escrita também. Andei aí pelas ruas a escrever no telemóvel, a inspirar nos cantos do Funchal. E depois tivemos o período de ensaios, onde entramos no nosso delírio, ao mesmo tempo que também tínhamos os pés assentes no chão para responder a estes grandes textos, porque temos textos de Shakespeare, como disse, de Goethe, e mais Rilke. De Rilke, e terminamos também com um excerto de Dom Quixote. Portanto, ao mesmo tempo deparámos-nos com essa beleza da poesia e destes textos que têm centenas de anos, à exceção do Jardel Poncela, que aqui é o Júnior, que só tem 100 anos o texto. E ao depararmos com estes textos que são textos profundos, mas não são pesados, são textos, na verdade, que nos trazem alguma esperança e luz, e que nos dá um certo brilho no olhar, ou os atores têm um certo brilho no olhar quando dizem estes textos, que nos dá assim esse lado existencialista, que nos dá uma perspectiva positiva sobre a vida. Mas há um fio condutor que liga esses textos tão diversos? O fio condutor é precisamente a base do Jantar para um, do pequeno sketch, porque cada personagem faz um brinde, e nesse brinde há um cumprimento, há um pensamento em relação à Miss Sophie. E é a partir daí que se fala de amor, de guerra, de existência e de uma vida doméstica. Da idade que passa e da solidão. Sim, e como é que dos afetos que faltam a dada altura na vida. Como é que existe ainda um género de chama, porque às vezes parece que se associa o amor e a paixão a uma questão de idade. Mas isso não é bem verdade. Daquilo que se tem percebido, e que eu também tenho percebido, não é propriamente uma resposta. Não. Nós parece que o romantismo se associa a uma adolescência, sim, e ao fulgor exatamente, da e a um certo fulgor, um certo fogo, mas não é verdade. E há um dos textos que o Élvio diz, que fala precisamente dessa questão do amor quando já não é jovem, que tem uma outra característica. Paula Erra já me falou da personagem, mas deste texto e do significado que poderá ter, o que é que enaltece? Eu acho que isto que o Ricardo disse, a esperança na vida mesmo, no amor, em tudo. Em qualquer momento da vida. Em qualquer momento da vida, exatamente. E na aceitação também daquilo que somos. Eu acho que isso também passa ali, portanto, cada personagem está muito bem definida nisso, na guerra, na que fala da guerra, do amor. A própria Miss Sophie, que também depois tem as suas lembranças, pronto, não vou divulgar que o final, mas nos afetos, nos filhos, nos amores, e eu acho que isso é importante. Mas acho que mesmo mais importante é essa mensagem de esperança que fica, principalmente numa altura como a nossa. Que estamos a viver. Exato. E Élvio Camacho, a mesma questão. Agora pela Paula está a dizer isto, eu agora estou a pensar que também o espetáculo, não sei, supostamente
eu e a Paulo queríamos nos divertir há muito tempo. Portanto, temos feito os textos muito pesados entre aspas, claro. Zini Harris, por exemplo, não foi? Temos-me divertido e muito. Sim, curiosamente, sim, mas é verdade. Acho que a base era mesmo esta, que estávamos mesmo a precisar. Divertir-se em palco. Sim. Curiosamente, neste espetáculo estamos a fazer uma espiral que toca noutras partes, que não é só o divertimento. Entramos assim numa zona de desconforto, quase. Não, porque há mesmo muita esperança, mas há um certo realismo. Dizemos coisas como o amor é bom porque o amor é difícil, ser solitário é bom porque a solidão, portanto, isto portanto, acho que os temas são sérios, os temas são sérios, mas também a humanidade anda à volta sempre dos mesmos temas, não é? O amor, a guerra, a solidão. Sim. Portanto, é tudo muito existencialista, mas eu acho que está posto de uma forma muito engraçada e leve. Não tem esse peso. E acho que nisso, pronto, às vezes nós temos alguns pudores, não sei, publicamente dizer, o Ricardo é extraordinário, incrível encenador. E eu digo aqui publicamente, porque acho que isto é muito importante dizer. O ator que é o Elfo, toda a gente já conhece, e quem não conhece vai conhecer, como também um ator extraordinário, dedicado, enfim. E o Ricardo... Talentoso. Tudo. Acho que o Elfo toda a gente aqui já conhece. Mas o Ricardo é realmente isso. Ou seja, as pessoas às vezes dizem, excelente. Não, é mesmo. Ele é muito inteligente em pôr os temas em cena, em tirar de nós outras capacidades, em fazer de nós atores melhores. E isso às vezes é raro. Obrigada, Ricardo. Sim, encenar. Obrigado. É mesmo encenar. Encenar é uma coisa... É muito difícil encenar. No outro dia dizia que era dirigir, o Ricardo não gosta muito da palavra. E sim, porque é outra coisa. Mas entenda, deixar-se encenar é muito bom. É bom. Mas talvez as pessoas não percebam bem o que é isso de encenar, de ser encenador, qual é esse papel. Eu acho que é muito difícil, porque não é só pôr um espetáculo em cena, não é só pôr as partes práticas, não é? É juntar partes. É tudo, e acho que é principalmente a relação com os atores. Eu acho que isso é que é mais importante. Acho que é fundamental. Acho que é mais importante, é essencial. É mais importante e essencial, porque pôr uma mesa em cena qualquer um nos põe. Esta é a verdade. Fazer uma luz, está bem, é subjetivo, gosto mais, gosto menos, mas lidar com pessoas. É difícil. Lidar com pessoas, saber chegar a cada um, porque somos todos diferentes, em prol do coletivo, porque é isso que interessa. Isso é muito difícil, e eu acho que isso é que é o verdadeiro encenador. E Hélio Camacho, o que é para si o verdadeiro encenador? É esse lidar com o ator, com às vezes, o outro ser humano? Às vezes diz que é o ator que vai para fora de cena, mas não é. É uma questão técnica, não é? Também é técnica, e o Ricardo, então, e musical até. Também é de carpintaria teatral, como a gente dizia numa certa altura, mas não há carpintaria teatral que se sustente sem um lado emocional e de carinho por quem está ali à frente. Porque os atores são, não vou dizer que são seres muito mais frágeis do que os outros, mas estão em processo e, portanto, tal como um encenador também. Portanto... E cada um tem o seu processo para chegar a um resultado comum. E eu acho que aí é a inteligência no sentido de sensibilidade do encenador. Um equilíbrio quase. Encontrar esse equilíbrio entre todos. Eu acho que aí sim. E é a função dele. Ricardo Neves. Vou andando, boa noite. Retiro-me, não é? Retiro-me. Para si, o que é esse trabalho de encenação, como me parece até, pela conversa que já mantivemos quase no início, é aquilo que gosta de fazer mais? Sim, é aquilo que gosto mais de fazer, apesar de ter alguma dificuldade em definir, porque é um trabalho que não se aprende propriamente, não há uma receita que depois eu vou repetir o que fiz neste espetáculo vou fazer no seguinte, não é assim. Aquilo que tenho percebido nos últimos talvez 4 ou 5 anos, eu enceno comecei miúdo, com 19 anos a encenar, sempre foi uma vontade, ainda enquanto estava a estudar como ator.
Mas só nos últimos 4 ou 5 anos é que percebi que há um certo lado ligado, por um lado, à paciência e saber esperar para conhecer o ator, conhecer a personagem, conhecer a cena, e depois também ligado à intuição. Que era uma coisa que eu antes até dizia, e nem sequer sei se esta é a palavra certa, que é isto da intuição é uma treta, temos é que estudar muito e trabalhar muito e pensar muito, e só depois de trabalhar muito é que a gente consegue qualquer coisa. Mas às vezes aquela coisa do esperar para conhecer e depois a ideia vem, que é uma coisa difícil, a ansiedade de esperar pela ideia, porque o espetáculo tem uma data marcada para estrear e a ideia pode chegar só depois da estreia. Mas tem acontecido esta coisa que é, no caso destes ensaios, também houve um momento de observação para eu conhecer. Para conhecer a Paula, que nunca tinha visto, ou nunca tínhamos trabalhado, e nunca tinha visto a Paula como atriz em teatro, e o Elvio nós já não trabalhávamos desde 2000 tivemos uma curta experiência em 2012, naquela substituição que foste fazer em Viseu e numa revista que fizemos no Teatro Maria Matos em 2009, 2010. Portanto, eu já não trabalhava com o Elvio há 15 anos. E nunca tinha visto também os dois um com o outro. Portanto, há um trabalho de conhecer a dinâmica dos atores da contracena e também daquilo que eles gostam e os faz feliz, que às vezes sinto-me assim um género de alfaiate a fazer fatos por medida, ou seja, a personagem que tem uma determinada característica, ela também se pode moldar de acordo com o ator, da mesma forma que o ator também faz um trabalho de ajuste e de construção relacionada com a personagem. E a partir daí vamos gerindo. Claro que depois há um trabalho que tem a ver com a encenação, começa na cabeça, começa no pensamento, portanto há um trabalho que está relacionado com a criatividade, e depois também começo eu a fazer alguns pedidos relacionados com a cena, a dinâmica da cena, a dinâmica do texto, a movimentação, etc. E aí começo a fazer alguns pedidos e os atores vão respondendo, vão interpretando aquilo que vou pedindo e vão respondendo da forma que acham que sim, e a partir daí vamos construindo. Limando arestas, no fundo, Exatamente. Construindo. A relação do encenador com os atores é primordial, digamos, mas tem uma palavra a dizer no todo do espetáculo, inclusive, por exemplo, a caracterização ou a cena. Eu acho que tudo participa no espetáculo e às vezes a luz. Sim, a luz muitas vezes condiciona o tom. Se nós pensarmos que às vezes nós imaginamos uma coisa num dia de sol, portanto, muita luz quente a dar-nos na pele, mas depois vemos uma luz azul e obscura na cena e achamos que aquela é que é a luz certa. O tom tem que se ajustar. Passou de dia à noite. O tom tem que se ajustar àquela luz ou àquele ambiente. A luz em si não é propriamente, não tem propriamente um significado. O que tem significado é aquilo que a luz nos faz sentir. O ambiente que a luz cria. A luz em si é uma lâmpada. Mas o encenador tem uma palavra a dizer. Sim, nós vamos todos construindo, esses aspectos do espetáculo. Há toda uma equipa artística e técnica que tem um conhecimento que eu não tenho, técnico sobretudo, e que faz uma primeira proposta ou nós conversamos para fazer uma primeira proposta e a partir daí eu começo a trabalhar em conjunto. É a mesma coisa como um ator. Um ator tem as suas ferramentas e faz uma proposta relacionada com a personagem e depois começamos os dois a trabalhar em conjunto. É assim também com a sonoplastia, com a música, com os figurinos, com o cenário. Lembro-me que há uns anos fiz um espetáculo, Alice no País das Maravilhas, que encenei em parceria com a Maria João Luís no Dona Maria, e nós tínhamos uma ideia de espetáculo. Nós muitas vezes achamos que é o encenador que manda no espetáculo e que define tudo do espetáculo, mas depois trabalhamos com uma cenógrafa que é a Ângela Rocha Santos, que fez uma proposta de cenografia que mudou completamente a nossa ideia de espetáculo. Portanto, nós integramos aquela cenografia que, como princípio, até contrariava a nossa ideia de encenação, mas
a cenografia dela era melhor do que a nossa ideia de encenação. E às vezes é só admitir isso. Ela projetou para explicar. Nós estávamos a pensar num espetáculo em que as pessoas estão no palco, em pé, umas com as outras, entram e saem, e ela colocou em cena um espelho que devia ter 7 metros de altura por 12 de largura, e esse espelho refletia os atores no chão. E nós colocávamos o ambiente com projeção de vídeo, colocávamos esse ambiente no chão e os atores representavam deitados. Nós nunca pensámos em fazer um espetáculo onde os atores estavam deitados a representar, e depois o espectador via refletido nesse espelho. Claro que uma ideia destas é de correr atrás e agarrá-la, claro. E então nós mudámos toda a nossa ideia de encenação, isto para dizer que às vezes não é um encenador que define o espetáculo, é um membro da equipa, que também pode ser um ator. Falamos da equipa, Hélio Camacho, o Paulo R, enfim, já falamos da caracterização do Luís Batista, há outros contributos. Quero lembrar o que seria figurinos importante. a propósito da Rafaela Mapril. De resto, é uma cúmplice há muitos anos com o Teatro do Elétrico e com o Ricardo Neves. A Sara Silva Mendes, que está na direção de cena, na operação de som, também na concepção também da luz, também está a dar vários contributos, portanto, e temos o Alexandre Ferreira, com quem já trabalhamos há uns anos, uma participação que a gente diz que é uma participação especial. E ainda ontem falámos nisso, até por causa da posição, ainda estávamos a ordenar a ficha técnica e artística. Mas é uma contracena, ele está lá a contracenar connosco também, com outro instrumento, bom. discretamente, e muito bem vestido também. Sonoplastia de Sérgio Delgado. Eu penso que a dada altura disseram que haveria música ao vivo. É o Alexandre. Bom, é essa participação especial. É essa participação especial. Penso que é tudo. Sim, em termos de equipa, que vai participar no espetáculo de forma a apresentar, já em estreia no dia 15, depois também a 16 de maio, 17 e 18, em vários horários, Jantar para um, de Laurie Willy. Os bilhetes estão já à venda? Sim, plataformas online. Na Ticketline, então. Exato. E na bilheteira, e na bilheteira também, sim, também. Do Teatro Municipal Baltasar Dias. Tudo pronto para a estreia. Tem que estar. Paulo R. Hélio Camacho, está quase. Está quase. Com grande expectativa. E o que é que se segue, Hélio Camacho, Teatro Feiticeiro do Norte? Sei que é uma reformulação profunda que estamos a fazer também nas nossas vidas. Nas vidas também. Nas vidas, mas porque a vida entrou as nossas vidas entram com o teatro. Projeto teatral. Com o teatro, depois logo veremos. Até porque este espetáculo vai à Ponta do Sol também. Portanto, ao festival. Estamos a falar de ficar, sim, ainda não sabemos como vamos fazer a adaptação, mas sim, vamos ao festival. Festival aqui e acolá. Festival aqui e acolá. É isso. Já no dia 31 de maio. 31. Isso também é bonito, ao mesmo tempo não morre já aqui neste domingo. Isso é bom. Apesar das tais poucas representações, há essa possibilidade. Sim. Ou irem lá fora. Eventualmente, sim, depois irmos a Lolé e vamos ver qual caminho também o espetáculo que é possível fazer com o mesmo. Mas essa reestruturação não impede de continuarmos a vê-los em palco, então, em outros projetos, que não este Jantar para um. Que não. Eu acho que não. É que poderia ter ficado essa ideia. Não todo. E Ricardo Neves, depois desta aventura aqui na Madeira, o que é que se segue? O que é que está a acontecer? Agora tenho em cena a Família Adams, o musical em Lisboa. Eu tenho visto publicidade. Ficamos em cena até início de julho. Para a semana começam os ensaios no São Carlos, uma ópera que vai estrear em setembro no Teatro Camões. E no verão vou começar o trabalho de escrita, adaptação de um texto que vamos começar também a ensaiar assim que eu estrear no São Carlos em setembro, para estrear em novembro. Vai estrear em Lolé em novembro e irá para o Teatro Variedades. Um projeto também com música que estou a desenvolver com o Martim Sousa Tavares e a Sílvia Filipe na voz. Quem nos dera poder viajar com muita frequência para podermos assistir a estes espetáculos.
lá, no continente. Mas acompanhar o espetáculo do Ricardo é preciso ter alguma pedalada. Pois, já percebi que são muitas as produções quase simultâneas. Deixo a possibilidade de fazerem o convite para que vão ao Teatro Municipal Baltasar Dias. Paulo Erra. Então, é vir ao Teatro Baltasar Dias, dia 15, 16, 17 e 18 de maio. São só 4 dias, é só 1 hora de espetáculo, é para se divertirem, é vir. Élvio Camacho. Sim, atenção que é uma lotação limitada, portanto, Pois, é isso. Limitada. Limitada, sim, portanto, não são os 300 lugares, os 280, não. Não, porque o público estará connosco em palco. Mas bom, não há interação, e não é guardar, preciso ficar assustado. Não precisam ficar assustados. Não é preciso ficar assustado. Guardaram esse segredo aqui não, acho importante para o fim da conversa. Acho sim. pode escutar, portanto, os bilhetes podem desaparecer, não é? Então, tenham atenção a isso. Ticketline ou bilheteira do Teatro Municipal Baltasar Dias. Muito obrigada a Paulo R., Élvio Camacho, atores, em Jantar para um, de Laura e Willy, e Ricardo Neves, o encenador. Muito bom dia. Bom dia, Obrigada.